Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje com uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui para estudar um pouco mais a Tua Palavra. Suplico agora o Teu Espírito Santo a fazer compreender, a guiar. Seja o nosso professor, que não sejamos nós a entender e interpretar, mas que o Teu Espírito nos faça entender e interprete, Senhor, e dê a interpretação correta na nossa mente, segundo a Tua vontade. Eu peço agora a Tua direção e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, estou aqui no Campuri, de Desbravadores. Tem um pouco de ruído, é o lugar mais silencioso que eu consegui achar, mas em meio um pouco à natureza. Mas peço perdão desde já, né, pelos ruídos. Hoje vamos fazer um estudo adicional, um estudo extra, que é a respeito do escarnecedor. Provérbios, capítulo 1, verso 22, o primeiro deles. A palavra aqui de escarnecedor. O que é um escarnecedor? Provérbios 1, 22. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Então aqui existe uma escada, o simples, o escarnecedor e o insensato, uma escada de degradação moral. E, no caso, não vamos ater tanto a questão do simples e do insensato, mas a questão do escarnecedor, que é esse intermediário. O intermediário ali, que é o escarnecedor, muitas vezes eu olhava e pensava, o escarnecedor é aquela pessoa, o significado literal da palavra em si é a pessoa que debocha, que faz piadas de mau gosto, que esculacha as outras, que deprecia, que coloca os outros para baixo, que faz coisas nesse sentido, e eu pensava, eu não sou um escarnecedor, eu não faço esse tipo de coisa. E aí, até que Deus me guiou a estudar um pouco mais, especialmente Provérbios. Provérbios 9 agora, versos 7 e 8. Vejamos só o que está escrito. Provérbios 9, 7 e 8. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Então, se eu repreender um escarnecedor, acabo comprando briga com aquela pessoa, né? E recebendo a mancha, ou seja, eu me torno culpado de toda a situação, mesmo que eu não tenha culpa nenhuma. Verso 8. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Então, olha que ele coloca um oposto, né? O escarnecedor é o oposto de sábio, ele não é sábio. Então, o oposto tem essa característica, quando alguém repreende ele se volta contra aquela pessoa, ele odeia aquela pessoa, ele faz com que ele derrama a sua ira, a sua revolta, a sua indignação contra aquela pessoa, e a pessoa, na verdade, não fez nada de errado, porque o escarnecedor não gosta de ser repreendido. É isso que nós percebemos. E aí eu comecei a perceber, será que eu sou alguém que gosta de ser repreendido? Ou pelo menos aceita a repreensão? Aí vejamos só. Agora, verso 12 aqui, Provérbios 9, 12. Se fores sábio, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Vamos comparar ainda nessa temática, Provérbios 15, verso 31. Provérbios 15, 31, nós lemos assim. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Olha só, então quando eu ouço o que é a repreensão da vida, não da morte, a repreensão da vida, o que acontece? Farão a sua morada no meio dos sábios. Então, para que eu me torne sábio, eu preciso começar a ouvir a repreensão. Ouvir e atender, né? O que mais? Provérbios agora 13, verso 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, ficar junto com pessoas sábias, aceitar as repreensões dos sábios, expressões da vida que sejam de acordo com os princípios de Deus, com a lei de Deus, que é uma lei de vida, o amor de Deus é vida. Então, esse tipo de repreensão não é uma repreensão que alguém está te repreendendo porque você guardou a lei de Deus. Isso não é uma repreensão da vida. Então, voltando aqui. Quem anda com os sábios ficará sábio. E quem que é o mais sábio de todos? Jesus. Quanto mais tempo nós andarmos com Jesus, passarmos com Jesus, mais sábios seremos. Mas o companheiro que é dos tolos será destruído. Então, cuidemos muito quem nós fazemos como companheiros, como pessoas de confiança, que nós ouvimos as instruções, os conselhos, que passamos a ter uma amizade profunda, sabe? Teremos que ter convívio social com pessoas tolas, é verdade, mas uma pessoa que escolhe um tolo para ser companheiro, ou que continua depois de perceber que aquela pessoa é tola, está fazendo uma escolha muito, muito, muito prejudicial, e aí será destruída afinal.
É uma das seriedades disso. Então precisamos ter Jesus como nosso companheiro. Aí as interações sociais com pessoas tolas não terão o seu lugar e a sua proporção, não serão mais íntimas e mais profundas do que devem. Provérbios agora 12 e 18. Vejam só, Provérbios 12 e 18, lemos assim. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Veja só, então a língua do sábio, qual é a característica de uma pessoa sábia? Né? Promove saúde, a fala, o modo de falar, a maneira, o amor nas palavras. Já é uma pessoa que fala como espada penetrante, está falando, parece que está cortando, todo mundo fala, você é muito ríspido, parece que quando você fala, está machucando, cortando. Temos que ter esse cuidado, pedir a Deus, Senhor, dá-me doçura, bondade, benignidade no falar, que haja amor nas minhas palavras. Mesmo as mais duras serão ditas com amor, com misericórdia. E mesmo com lágrimas, como Jesus, quando disse suas palavras mais duras de repreensão contra os fariseus, em um momento específico. Provérbios agora 12, 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Veja só. Então, o caminho do insensato é reto aos próprios olhos. Então, eu estou certo, não fiz nada de errado. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, nós precisamos dar ouvido ao conselho. Duvidar de que nós estamos fazendo tudo certo, ou estar abertos a essa possibilidade, a essa dúvida de que, será que eu estou certo ou não? A essa pergunta, estou eu fazendo o que é certo? E nessa indagação, com o coração aberto para a possibilidade que eu não esteja certo, que eu esteja errado, no meu caminho, na minha escolha, nas minhas ações, nas minhas palavras, o que eu fiz ou deixei de fazer, aí eu abro, então, a possibilidade que outras pessoas me aconselhem. E aí, tendo conselheiros vindos de Jesus, especialmente o próprio Jesus, na sua palavra, em outros escritos, inspirados por Jesus, no caso, né? E até mesmo uma pessoa inspirada por Jesus, pelo Espírito Santo, que vem e te fala uma palavra, e às vezes até uma pessoa que não é da mesma fé, uma pessoa às vezes que nem é cristã, ela pode falar algo que Deus usa aquela pessoa. Então, estar atentos e perceber os princípios, né, por trás, se está de acordo com o que Deus, a lei de Deus. Então, estar aberto, mesmo por uma criança instruir, falar algo e, olha, é verdade, eu não tinha pensado nisso, e ter essa humildade. Então, esse é o ponto, humildade. Falta de humildade resulta, então, em insensatez, tolice e escarnecimento. Vamos lá. Provérbios agora, capítulo 13, o verso 1. Nós lemos assim. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Veja só, então o escarnecedor ele não ouve a repreensão. Alguém repreendeu ele? Não, ele não ouve. Já o sábio ele o que? Ele ouve, ele atende. Próximo, Provérbios 15, verso 12. Nós lemos assim. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. Olha só. Então, amar aquele que repreende. E aqui não está dizendo só se falar de maneira correta. Amar aquele não significa amar a forma como ele usou para repreender. Se alguém repreender como Jesus, nós podemos até, se formos sábios, né, tivermos Jesus também no nosso coração, e abertos a ele, humildade, nós amaremos aquele que está nos repreendendo, e até a mesma forma como ele repreendeu, teremos apreciação. Mas quando alguém nos repreende de uma maneira ruim, irada, com fraqueza humana misturada, né, com pecados e falhas, e nós separamos a fraqueza da pessoa, o que ela está querendo dizer, e abrimos nosso coração para a possibilidade que ela esteja certa, né, na mensagem que ela está tentando passar, e recebemos a mensagem e amamos a pessoa porque ela teve a coragem de nos repreender e não ficou só fazendo de conta tudo bem, lisonjeando, falando palavras bonitas pra gente, e por trás falando mal. Não, ela teve coragem de chegar e falar, nossa, cara, então isso é algo que você ame essa pessoa que fala. Por quê? A repreensão aberta é melhor do que o amor oculto. Eu não lembro exatamente agora onde está esse verso, mas eu peço, quem lembrar aí, estiver vendo esse vídeo, por favor, escreva nos comentários. Qual é esse verso que diz assim, é melhor a repreensão franca, aberta, do que o amor escondido. Então, é exatamente isso. Então, a pessoa ter esse entendimento e apreciar e ter um amor pela pessoa que está repreendendo. Exatamente, então ele ama. O sábio vai fazer isso, mas o escarnecedor ele não ama
E olha, é muito forte aqui, chega a dizer, nem se chegará aos sábios. Ou seja, se nós não passarmos a ouvir repreensões e amar as pessoas que estão nos repreendendo, nós nunca seremos sábios. Qual é o fator número 1, então, para nos tornarmos sábios, que assim está dizendo? Ou um dos fatores, um dos ingredientes essenciais, ouvir a repreensão. Continuando agora. Provérbios, capítulo 19, o verso 20. Nós lemos assim. Provérbios 19 e 20. Ouve o conselho e recebe a correção para que no fim seja sábio. Mais uma vez, falando a mesma coisa. Só para vermos lá Isaías, deixa marcado aqui Provérbios, Isaías capítulo 28, os versos 22 e 23. Nós lemos assim: Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo o dia o lavrador? 22 e 23, perdão. 22, eu li o 23, estava lendo o 24. 22, Isaías 28, 22. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os ossos grilhões não se façam mais fortes, porque já ao Senhor Deus dos exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. E agora, olha só, o verso 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Então, estar os ouvidos abertos, inclinados, sim, buscando ouvir o que Deus está dizendo, a voz de Deus, está conectado ao quê? Exatamente a não ser mais escarnecedor, porque quando nós somos escarnecedores, não queremos ouvir, não aceitamos repreensão, não queremos ser repreendidos, nós fazemos o que? Os nossos grilhões mais fortes, ou seja, nós ficamos cada vez mais presos no erro, no engano, no pecado. Esse é um ingrediente essencial, então, de estar aberto à repreensão, estar aberto à voz de Deus, a nos falar, de diversas formas. Mas especialmente na palavra de Deus, e também na natureza, e por pessoas fiéis a Deus, a palavra de Deus. E quando alguém nos fala algo, a gente fica na dúvida, será que ela está falando algo correto? Vá à Bíblia e peça e mostre, tá? Correto que a pessoa está falando, ela está me repreendendo com uma repreensão da vida ou uma repreensão da morte. E mesmo que a pessoa tenha falado da maneira errada, tenha misericórdia para com ela. Assim que muitas vezes nós queremos, você tem misericórdia de mim, porque você está olhando sem misericórdia. Tenha misericórdia da pessoa que está falando da forma não mais adequada e ouça o que ela está dizendo, porque tudo bem, a pessoa está fazendo isso porque existe algum grau de desejo, né, em auxiliar, algum grau de boa intenção, geralmente, né, quase sempre. E, claro, os fariseus repreendiam Jesus, mas eles não tinham a verdade, né? Eles estavam repreendendo Jesus de coisas que eles achavam, mas não estavam fundadas na verdade. Jesus dizia, olha, não é assim, é assim. É do outro jeito. E aí eles não aceitavam, ficavam bravos, então eles queriam repreender Jesus, mas não estavam abertos a serem repreendidos. E Jesus se demonstrava aberto a ouvir o que eles falavam, mas mostrava, olha, eu sei o que eu estou fazendo por causa disso, e dava a evidência que ele estava certo. Uma evidência incontestável, assim, não tinha como contestar, não tinha como revidar ou mostrar o contrário para Jesus. Então, que tenhamos sempre, nós não somos Jesus, devemos ser cada vez mais semelhantes a Jesus. Por que eu digo que nós não somos Jesus? Nós não somos pessoas sem pecado algum. Então, todos nós teremos, em diversas situações, ser humilde, reconhecer, olha, estar abertos, olha, a possibilidade de rever o que eu fiz para ver se eu estou certo, estou errado. E então isso é algo importante, todos nós, né? Porque nós temos pecado. E quanto mais próximo ficarmos de Jesus, mais humildes seremos a ponto de sermos como Jesus, mesmo quando não tinha pecado, era manso, humilde e misericordioso. Continuando. Provérbios agora capítulo 21, verso 24. Nós lemos assim: O soberbo e presumido, zombador é o seu nome, trata com indignação e soberba. Essa situação, né? Soberbo se acha bom, presumido, zombador, essa palavra de zombador, o escarnecedor, é o seu nome, trata com orgulho irado, está no inglês lá. Indignação seria o orgulho irado e soberbo. Então, o orgulho, se achar bom, se achar melhor, é uma das questões que está no coração do escarnecedor. E quem de nós não tem orgulho? Então, por isso que nós, querendo ou não, todos somos escarnecedores, ou já fomos, né? Exceto Jesus, ele nunca foi. Continuando aqui. Provérbios capítulo 28, o verso 25. Provérbios 28, 25. Nós lemos assim: O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Então veja só, o orgulhoso de coração levanta contendas. E precisamos para vencer o orgulho no coração? É o quê? Confiar no Senhor.
não em nós, confiar em Deus. Ser humildes, desconfiar de nós mesmos, mas confiar em Deus. E comparando isso com Provérbios 22, verso 10, lança fora o escarnecedor e sairá a contenda. E acabará a questão e a vergonha. Ou seja, tira o escarnecedor, não tem mais contenda. E lá fala que o orgulhoso de coração levanta contendas. Então ficou claro a conexão entre eles, né? Comparando ali, né? Provérbios 22, verso 10 e Provérbios 28, 25. Agora, Provérbios 12, 15, né, do que a gente já viu antes, mas comparando com esses, ele está escrito assim, ó, Provérbios 12, 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, por isso, né, o orgulhoso não vai pensar, eu estou errado, não, eu estou certo, eu estou certo. Então, aí é Provérbios 3, 7. Vamos voltar lá para isso, Provérbios, só para vermos aqui, Provérbios 3, 7. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esse é o conselho de Deus. Não seja sábio aos próprios olhos. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Provérbios 3, 7. Agora Provérbios 26, o verso 12. Provérbios 26, 12. Vemos assim. Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Ou seja, perdão aí, barulho, né? Mas vamos lá. Provérbios 26, 12. Tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Você acha bom que... E pode se esperar mais do tolo ou do insensato, que geralmente é a mesma palavra no original, do que dele. Tão terrível é alguém que é sábio aos próprios olhos. Não, eu sei de tudo, eu sei das coisas, eu entendo. E não está aberto a uma possibilidade diferente, um conselho, uma orientação, uma forma de pensar diferente. Provérbios 17, 28. Vamos continuar aqui. Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Então, qual que é o segredo? Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Ou seja, o que nós precisamos é, na verdade, calar a boca, ficar quietos e deixar o quê? Que Jesus, que é sábio, fale em nosso lugar. Quando nós formos falar, em vez de procurarmos falar o que nós achamos, deixar de lado o nosso achar, o nosso pensamento e falar o que Jesus falou, o que Jesus fala, o que ele deixou escrito. Então, se as palavras de Jesus estiverem nos nossos lábios, aí haverá sabedoria, porque Jesus é o único sábio. Então, quanto mais do que nós falarmos vier de Jesus, mais sábios seremos. Não é, eu agora aprendi a sabedoria, agora eu sou sábio. Não, nós somos tolos em recuperação. E a única forma de sermos sábios é ficarmos quietos e que Jesus, então, viva em nós, reine em nós, que seja a forma de pensar dele, as palavras dele. E se a gente não tem ainda as palavras dele, é melhor ficar quieto, porque o silêncio ele vai colocar ordem. Até mesmo esse silêncio sem falar nada é reputado por sábio. Então, esse ficar quieto, fechar a boca, é um dos remédios para tratamento de alguém escarnecedor. Muito importante isso. Então, isso está bem. Continuando no Provérbios capítulo 29, verso 11, nós lemos assim. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. Então veja só, qual que é a característica aqui? O tolo, então, tudo que vem na mente, ele vai e fala. Ele fala. Não. Devemos parar de pensar, de falar tudo que pensamos. Provérbios 29, onde fala exatamente isso. O que o sábio faz? Ele guarda o seu pensamento até o fim. Ou seja, enquanto ele não tiver certeza que aquele pensamento dele não é o mesmo que Jesus, ele não vai falar nada. Isso que nós precisamos aprender. Difícil lição, dura mudança do nosso coração de pedra. Mas vamos lá, Deus pode operar essa mudança, por isso precisamos nos quebrar sobre ele, aí ele fará a restauração após. Quebrar-se é humilhar-se, reconhecer, Senhor, eu sou tolo, sou escarnecedor, sou miserável. Por favor, reconstrói meu coração na tua imagem, a tua imagem. Provérbios 14, 33, lemos assim. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Então veja só, o tolo e o sábio são novamente do prudente. O tolo e o prudente são colocados em opostos, antes era o tolo e o sábio. Então o tolo e o prudente é um sinônimo aqui, entra na mesma categoria que o sábio, muito semelhante, tem muitas similaridades, algumas poucas diferenças, mas a mesma classe, categoria. E aí quando nós vemos, o coração do prudente a sabedoria permanece. Então qual que é a característica? Jesus é a sabedoria, 1 Coríntios 1, 24. Então se Jesus permanece no nosso coração, ou seja, nos nossos pensamentos, aí nós nos tornamos prudentes e sábios. Mas o que está no coração dos tolos se faz conhecido. Então, quando vem algo no nosso coração, a gente já faz aquilo ser conhecido, já fala.
não é Jesus que está permanecendo no nosso coração, porque quando Jesus permanece, a gente fica quieto. Quando vem um pensamento de nossa própria origem, mas o ponto é que muitos dos pensamentos que vêm na nossa mente não é de nós que vem, é de Satanás, dos anjos maus. Os anjos maus colocam pensamentos na nossa mente, e se a gente tem esse orgulho e de acreditar que tudo que eu estou pensando é o melhor, eu sou sábio, e aí vai começar a falar, e essa sabedoria não é do alto, mas é diabólica, é terrena, que a gente vai ver depois nos textos que falam sobre isso. E por isso, né, 1 Coríntios 1, 24 e 1, 30 colocam: Cristo é a nossa sabedoria, Cristo é a sabedoria de Deus, Jesus é a nossa sabedoria, Cristo é a sabedoria de Deus, e o poder de Deus. Continuando agora, Provérbios 16, 33, nós lemos assim, 23, perdão, Provérbios 16, 23. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Então veja só, o coração, ou seja, os pensamentos do sábio vão instruir a sua boca e aumentar o ensino dos seus lábios. E quais que são os pensamentos do sábio? A gente já viu, é Jesus. Quando nós ficamos quietos e a sabedoria permanece em nosso coração, a gente fala esses pensamentos, profere esses pensamentos que estão ali, que são do sábio, que são de Jesus, que é o próprio Jesus que está colocando na nossa mente, principalmente baseados na palavra de Deus. Aí que é o quê? Vai instruir a nossa boca. Aí nós falaremos melhor e melhor a cada dia e aumentaremos o quê? O nosso poder de ensinar. As pessoas aprenderão mais quando falarmos. E isso é verdadeiro. Então qual é o centro de tudo? Cristo Jesus, de toda a verdade, de toda a vida. Agora, Ezequiel. Saindo de Provérbios para Ezequiel, capítulo Jeremias, Lamentações, Ezequiel, capítulo 36, os versos 26 e 27, falando daquilo que nós comentamos antes. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Como que Jesus hoje permanece no nosso coração? Ele habita em nosso coração. É por meio do Espírito Santo. Vamos ver aqui, ó, Ezequiel 18, o verso 31. Lemos assim: Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgregistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Olha só, então Deus está dizendo para nós nos fazermos um coração novo e um espírito novo. E no outro ele diz que ele nos dará um coração novo, um espírito novo. Mas quando nós vemos agora Ezequiel de novo, capítulo 11, o verso 19, Ezequiel 11, 19, lemos assim: E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. Retirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. E o verso 20, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Veja só, quando nós comparamos, tem dois textos falando que Deus vai nos dar um coração novo, e um texto falando que nós devemos nos fazer um coração novo. Aqui Ezequiel, pelo menos aqui em Ezequiel, né? Mas que são os mais claros em toda a Bíblia falando nesse contexto. E nesse assunto com essas palavras específicas. Na Ezequiel, então, 18, ele diz o quê? Fazer um coração novo e um espírito novo num contexto de lançar de nós as transgressões. Então, isso é algo que nós devemos fazer, e é o primeiro passo. Lançar de nós as transgressões é renunciar a elas, Senhor, dizer: perdão, Senhor, eu sou tolo, pensei que era sábio, eu não sou, eu sou um insensato, sou um escarnecedor, perdão, Senhor. E quando a gente lança de fora isso, eu não quero mais isso, a gente se lança sobre a rocha, que é lá em Mateus capítulo 21, o verso 44, vamos lá, Mateus capítulo 21, 44, nós lemos o seguinte, quase lá, Mateus 21, 44. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Exatamente, o Jesus está citando aquele texto de Salmo 118, 22 e 23, né, no verso 42 ali. E a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. E depois, lá em Atos capítulo 4, então, quando falando a respeito de Jesus, Pedro aqui em Atos capítulo 4, no seu discurso, Pedro verso 8 fala, né, Pedro cheio do Espírito Santo, e aí falando ali verso 10, né, seja conhecido, Atos 4:10, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós, que foi curado lá, ao coxo.
Verso 11, e ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E aí quando a gente compara isso lá com Mateus 21, que Jesus falou aquela profecia, e depois de quem sair sobre esta pedra, que é quem? É o próprio Jesus, ele mesmo, ele está se referindo a ele, vai despedaçar-se-á, ou seja, isso vai ser dolorido, vai ser difícil, esse se humilhar, esse se despedaçar, de reconhecer, eu sou miserável, eu sou pobre de espírito. Mas aí, então, o que vai acontecer? Vai ser que fazem pedaços, mas Deus vai pegar esses pedaços e vai remodelar, refazer um nosso ser. Mas aquele que, não, eu sou bom, esse vai ser destruído. E aí, assim, essa é a obra, é Deus que começa e Deus que termina. Filipenses capítulo 1, verso 6, nós lemos assim, ó, e tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, ele começou em nós a boa obra e ele vai completar. É ele em nós, não é o que nós fazemos. O que nós fazemos aqui, pelo menos comparando lá em Ezequiel, é 1/3. Ou seja, 1/3 cabe a nós, mas 2/3 cabe a Deus. E assim até muito mais, eu diria. Mas esse fazer-nos um coração novo, o que nós fizermos, ele não tem vida, não tem um espírito. A gente consegue fazer um coração novo de pedra, mas com a lei de Deus escrita. Daí Deus reconhece, não, essa é a minha lei ali. Daí Deus muda. E temos que ter essa humildade de reconhecer. Por isso que lá em Provérbios capítulo 3, quando diz, veja só, Provérbios capítulo 3, o verso 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Escrever na tábua do coração, ou seja, o que a gente consegue fazer é escrever na tábua, no coração de pedra, né? É a lei de Deus, mas não consegue dar vida, fazer um coração de pedra se tornar um coração de carne. Mas quando a gente coloca a autoridade, ou diz isso é de autoridade de Deus, e clama pelo poder dele, aí ele que faz a obra, entende? Então a gente só dá a legalidade, abre o espaço e se humilha. Isso que a gente precisa fazer. A gente não precisa fazer mais esforço no sentido de tentar falar de uma maneira mais bondosa com as pessoas, de tentar fazer isso, tentar fazer aquilo por nós mesmos, é impossível. Esse é o ponto. Enquanto nós não chegarmos ao ponto de nos humilharmos e reconhecermos, Senhor, eu confio em Ti totalmente. Me ajuda a não confiar em mim mais. E aí a gente deixar esse orgulho de lado, aí Deus vem e Deus faz. Amém? Especialmente isso acontece quando a gente começa a ver as coisas que estão erradas e começa a tentar fazer o que é certo e as pessoas ao redor tudo fazendo errado, a gente fica indignado, as pessoas não querem fazer o que é certo, ninguém está querendo. E aí a gente vai, essa indignação dentro de nós, essa revolta, faz com que muitas vezes nos tornemos rígidos, ríspidos, abruptos, irados, descorteses, falando palavras que são como espada penetrante. Mas Deus quer que nossa língua seja saúde. Se a pessoa ficar ofendida de uma forma assim, como Jesus quando falava para os fariseus, eles ficavam ofendidos, nem sempre é porque a gente falou errado, é porque muitas vezes a pessoa é uma escarnecedora. Então, ter sabedoria, ter Jesus nas palavras, e aí ter paz. Quando as pessoas não receberem bem as nossas palavras, ter paz, mas Senhor, sempre estando com humildade e esse receio de que nós estejamos falando as nossas palavras no nosso tom, que permitamos que Jesus fale no tom dele. Amém? Esta é uma importante lição para nós aprendermos. Atos capítulo 26, verso 15, voltando lá para Atos. Atos 26, 15, nós lemos assim. E disse, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 26, 15. E aí agora o verso 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha só, Jesus falou, eu sou Jesus, e no final ali, nesse contexto, nessa fala de Jesus, no verso 18, ele diz, aqueles são santificados pela fé em mim. Ou seja, é pela fé que nós somos justificados, ou seja, somos salvos, perdoados os pecados, mas é pela fé que também nós somos santificados. Então a santificação, que é esse ser modelado, acontece pela fé. Pela fé exatamente é pela palavra de Deus, pela confiança na palavra de Deus. É a palavra de Deus que opera essa transformação, não eu. Quando a gente vai deixando que a palavra de Deus transforme o nosso coração, transforme o nosso ser, e ela que vai nos moldando, aperfeiçoando, né, essa obra que ele começou até completá-la, né, afinal, é pela fé e não é pelo meu esforço. Fé e obras unidas, sim, mas é pela fé. Ou seja, não é pelo que eu faço. O mérito todo é de Deus, é da palavra de Deus. O que eu faço é muito pouco. Mas o que eu faço é simplesmente me expor, me humilhar.
e fazer o que Deus me pede. E se há alguma dificuldade, eu percebo que o Senhor não está dando certo, isso mostra onde que está errado, o que é necessário fazer. E Ele mostra, e a glória é dele, não minha, não nossa. Amém? Então, continuando aqui. Voltando para Provérbios, capítulo 2, agora os versos 10 e 11. Provérbios 2, 10 e 11. Nós vemos assim: pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará, ou o discernimento te guardará, uma palavra melhor para esse contexto. O discernimento te guardará e a inteligência te conservará. Veja só, nesse contexto, discernimento e inteligência são colocados como em paralelo com o quê? O conhecimento de Jesus, o conhecimento da palavra de Deus, da verdade, e o que é a sabedoria, que é Jesus. Então, quando a sabedoria entrar no nosso coração, e esse conhecimento de Jesus, da sua palavra, da sua vontade, de tudo como fazer cada pequena coisa, com o princípio certo, do amor no coração, tudo isso vai nos guardar, vai nos conservar e vai o quê? Vai, verso 12, daí vai nos afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Então, Jesus precisa entrar no nosso coração. É a única coisa que vai de fato nos levar a uma vida espiritual, um crescimento na graça. Sem isso é impossível nós prosperarmos, é impossível. Seremos fariseus sem Jesus no coração. Ou saduceus. Não sejamos nenhum nem outro. João capítulo 15 novamente coloca essa verdade. João capítulo 15, os versos 5 a 7. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Jesus a gente nada pode fazer. Verso 6, se alguém não estiver em mim, esse será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Verso 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha só, então, se nós estivermos em Jesus e as palavras dele estiverem em nós, ou seja, quando a palavra de Jesus está em nós, na nossa mente, no nosso coração, é a presença de Jesus em nós. É isso que o texto está dizendo, comparando em pé de igualdade. E agora João 14, verso 26, Jesus disse, né? João 14, 26, perdão, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, todas as palavras que Jesus nos disse, quem nos vai trazer memória é o que? O Consolador, que é o Espírito Santo. E olha aqui, coloca de forma distinta. O Pai ele vai fazer o que? Em nome de Jesus, enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é Jesus. O Espírito Santo não é uma energia, alguma coisa. Não, o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, que é enviada porque o Pai quer e tem um desejo de nos abençoar com esse dom poderosíssimo, o maior de todos os dons, né, que é a presença do próprio caráter divino em nosso meio e dentro de nós, se nós aceitarmos. Ou seja, Jesus falou, quem conhece a mim, conhece o Pai. Ou seja, eu sou um com o Pai. E aí Jesus disse, quem tem o Espírito Santo, tem a mim, porque eu também sou um com o Espírito Santo. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E quando nós continuamos aqui, um outro texto, mais alguma sequência de textos. Provérbios 14, verso 6. Vamos bem rápido agora para encerrar. São vários textos, mas vamos fazer essa última digressão, explanação literária. Provérbios capítulo 14, verso 6. Nós lemos assim, quase lá. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Ou seja, o escarnecedor não vai achar a sabedoria. Mas, para o que? O prudente, que tem Jesus no coração, o conhecimento é fácil. Porque é Jesus, o Espírito Santo que nos ensina o quê? Que nós vimos em João 14, 26. Todas as coisas. Não haverá impossível para Deus. Não há impossível para Deus. E para nós, unidos com Deus, também não haverá impossível. Tudo é possível. Então, agora, continuando. Tiago, capítulo 4, verso 10. Vamos lá. Tiago, depois de Hebreus, daí, antes de Pedro. Tiago, capítulo 4, verso 10. Nós lemos assim. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, esse é o primeiro passo. Humilhai-vos perante o Senhor. E aí Ele nos exaltará por meio do quê? Por meio da presença dEle em nós. E aí a glória também não será para nós, porque é Ele, não somos nós. 1 Pedro 5,5 agora.
pouquinho para frente. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, novamente, humildade é um elemento essencial, dos primeiros passos para nós podermos crescer, né, espiritualmente. Mateus, agora voltando um pouco, Mateus capítulo 23, o verso 12. Mateus 23 e verso 12, depois Mateus 5. Perdão, primeiro Mateus 23, verso 12. Lemos assim. Mateus 23, 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Verso 11 também, o maior dentre vós será o vosso servo, servir, o espírito de serviço abnegado. Esse é o espírito do céu, esse é o espírito de Jesus, esse é o espírito do amor, o princípio no coração de todo aquele que tem a Cristo habitando em seu interior. Mateus capítulo 5, agora o verso 3. Mateus capítulo 5, verso 3, nós lemos assim. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa palavra pobre é o mais pobre, miserável, que não tem nada mesmo. Então, quando nós reconhecemos que nada temos, nada merecemos, por nós mesmos, pela nossa justiça, e nos humilhamos, aí reconhecemos, Senhor, o valor que eu tenho é só o valor que o Senhor me dá, porque eu de mim mesmo nada tenho. E aí o valor que Deus tem, que Ele nos dá, é Ele em nós. É Ele que é de valor, e Ele, quando está em nós, é muito precioso. Por isso, a nossa capacidade de receber a Deus, de receber a imagem de Deus, a natureza divina, o caráter de Deus dentro de nós, é isso que nos torna muito valiosos, muito preciosos, não o pó que está aqui, não o eu nada vale, mas Cristo tudo vale. Então, essa união do humano com o divino como diz, mind-blowing, faz a mente explodir, assim, a mente, a gente não consegue entender, mas consegue experimentar e vivenciar e crescer a cada dia em amor, e na fé e na graça de Cristo Jesus. Né? Mas a fé um dia vai acabar, mas permanece o amor para sempre também, e a esperança também, porque as coisas vão se concretizar, vão se tornar realidade, e as profecias também serão aniquiladas, as línguas cessarão, mas Cristo Jesus nunca, e o amor dele nunca será destruído, permanecerá para sempre. Amém. Amém. Tem mais alguns poucos textos aqui. Vamos ver. 1, 2, 3, 4 conjuntos de textos. Deixa eu ver o que eu quis dizer aqui. Tiago. Vamos voltar lá para Tiago. Tiago, capítulo 3. Comentei com os irmãos o verso 17. Vemos assim. Mas a sabedoria que do alto venha primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Amém. Verso 18. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então essa é a sabedoria de Deus, mas existe uma outra sabedoria. Veja só. O verso 14. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso de divisão, assim, e em vosso coração não vos glorieis nem mentais contra a verdade. 15. Tiago 3,15, né? Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Verso 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Fujamos disso. Isso não vem do alto, não vem de Deus, vem de Satanás, é diabólica, terrena, animal. Continuando agora, Provérbios 3. Provérbios capítulo 3, verso 34. Teve um verso ali a mais, que era esse. Provérbios 3, 34. Nós lemos assim. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Ou seja, mansidão, essa humildade é o que fará com que Deus tenha acesso em nós e possa nos salvar. Sem isso é impossível sermos salvos. O escárnio com que reagimos se tornará contra nós. Não continuemos nesse caminho. Provérbios 19, 25. Vejamos o que está escrito lá. Açoita o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido e ele aprenderá conhecimento. Então, se eu repreendo um entendido, ele aprende conhecimento, ele cresce. Mas se eu açoito um escarnecedor, a gente já viu, ele não aceita a repreensão. Mas quando que eu devo açoitar um escarnecedor? Para quando um simples está envolvido em alguma situação, e para que o simples não copie o exemplo do escarnecedor, eu devo, então, repreender e açoitar o escarnecedor. Ele não vai receber aquilo, não vai crescer com aquilo, mas ao redor outras pessoas verão e aprenderão.
e deixarão de ser simples, ou seja, não ter o conhecimento e de ser levadas por qualquer influência e receberão esse conselho e se tornarão, entrarão no caminho da sabedoria e evitarão o caminho do escarnecimento. Amém? Outro texto, então, Provérbios 21, verso 11, também nesse caminho, né? Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. Então, quando a gente é instruído, o sábio é instruído, ele recebe o conhecimento, ele cresce, ele aprende algo, ele deixa de fazer algo errado, talvez que estava fazendo. Ele não confiou em si, ele confiou em Deus e recebeu a instrução, vinda de Deus, né? E aí, olha só, o escarnecedor, não, mas o simples, ele se torna sábio. Ou seja, Deus muitas vezes repreende aqueles que ele sabe que não vão se arrepender, por exemplo, o faraó, para que os outros ao seu redor vejam aquilo e a loucura, que loucura é não obedecer a Deus, não aceitar a repreensão, e aí essas pessoas deixam de ser simples e se tornam sábias. Amém? É por isso que, inclusive agora, Provérbios capítulo 26, ele diz o seguinte, Provérbios 26, versos 4 e 5. Não repreendas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. O que depende, então, é a motivação. Se uma pessoa escarnecedora faz uma coisa contra mim, está fazendo algo errado, e eu vou lá e repreendo porque eu me senti ofendido por uma questão pessoal, uma questão de ego, e aqui ele coloca o tolo também, que tem várias semelhanças com o escarnecedor, nós não devemos repreender ou responder ele segundo a falta de sabedoria dele, para que a gente não se faça semelhante a ele e ainda acabe em uma situação pior para nós. Mas se o meu desejo é ajudá-lo de alguma forma, né, o tolo, e eu falo da mesma forma como ele falou comigo, é para que ele não seja sábio aos próprios olhos, meu objetivo é tentar ajudá-lo de alguma forma. E aí, então, depende da motivação. A motivação do meu coração vai mudar muito, vai mudar, na verdade, tudo, se eu devo fazer algo ou não. A mesma coisa que eu fizer. Aqui o texto está dizendo bem claro, a mesma coisa. Responder ao tolo segundo a sua estultícia. Pode ser certo, pode ser errado, dependendo da motivação por trás da minha ação. Se é uma motivação altruísta de misericórdia, querer ajudar o próximo, aí tudo bem. Mas se não... E eu me lembro de uma situação que eu li de uma pessoa que eu admiro muito. Ela é falecida já. Mas o marido... Tinham crianças pequenas, e as crianças estavam brincando, estavam sendo meio espoleta demais e tal. E daí ele chegou e falou, essas crianças pequenas, elas estão... Parece que não foram educadas de jeito. Ele falou assim para a esposa, né? Ah, você que não colocou limite para essas crianças e tal, elas estão copiando aí, fazendo isso por causa da tua influência, né? E daí ela chegou e a resposta da esposa, né? Na verdade, elas são assim, elas estão assim mais controladas porque eu não deixei que elas imitassem o seu exemplo, algo assim, né? Respondeu na mesma moeda. E no caso era para a pessoa perceber, e a pessoa ficou quieta e pensou, porque aquela outra pessoa ela era muito mais assim, enérgica, explosiva, e a esposa na verdade tentava corrigir, controlar, e muito da influência do próprio marido que deixava as crianças mais espoleta, e a mãe tentava contrabalancear isso, e aí ela falou isso com o objetivo de que ele não fosse sábio aos próprios olhos, pensando, eu sou bom, você que está fazendo tudo errado. Na verdade, não, eu estou fazendo o meu melhor, você tem que compreender a tua parte nesse processo. E outras situações mais pode acontecer. Então, você responder assim, né, de uma forma que a pessoa para e pensa, e no fato aquela pessoa reconheceu e tal. E é isso aí. Então, queridos, vamos encerrar por aqui hoje. Vamos fazer uma oração. Acho que foi um pouquinho mais longo isso tudo. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, pedimos o Teu Espírito agora nos guiar no caminho da humildade, da mansidão, que aprendamos Jesus, que é manso e humilde de coração. Habita em nós, por favor, que abramos a nossa porta, a porta do nosso coração para Ti, para que Tu entres, como está lá em Apocalipse capítulo 3, no final do capítulo, e Jesus está batendo a porta. Se alguém abrir a porta, Ele entrará e será conosco. E eu peço que aprendamos de Ti, tenhamos essa humildade de fazer isso. E eu peço, por favor, dá-nos um coração novo, ajuda-nos a fazer o que precisamos, a afastar de nós a transgressão e a receber, a aceitar Jesus em nossa vida. Peço isso e agradeço para que cada um que está ouvindo viva isso e aprenda, e seja isso uma realidade também na vida deles. Assim como tem sido e pela Tua graça continuar sendo na minha vida. E peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo esteja guiando cada um.